Então, falando um pouquinho da eleição, de como é todo esse processo do Conselho Tutelar, né? Primeiro você tem que entregar uma documentação comprovando com que você tem experiência com crianças até 2 anos. E aí, essa documentação sendo válida, sendo aceita, passando por todas as exigências necessárias, você vai para uma prova específica da sua atuação. E aí você tendo a pontuação mínima, aí você vai você está apto a ser candidato, né? E aí, claro, tem um curso antes da eleição, né? E aí tem um curso pós-eleição para os que realmente vão exercer essa função. Então tem todo um cuidado aí, todo um preparo. Será que se nós tivéssemos esse cuidado aí, nós teríamos representantes melhor, de forma geral? Sim, a gente não precisa ir tão longe. Para eu pilotar hoje um caminhão, eu tenho toxicológico. Um caminhão, seja qual for a carga dele, e eu não tenho toxicológico para pilotar o município. Se você tem uma empresa, um escritório de contabilidade, e você vai colocar um gestor, você vai querer que ele tenha uma administração de empresas, uma faculdade de economia, ou uma de contabilidade. Para fazer gestão de faturamento de 5 milhões ao ano, eu tenho vereadores, não é questão só de escolaridade, é questão de se aprofundar e o interesse na atividade. Fazendo gestão de 2, 3, 4 milhões, sem preparo nenhum para isso. Eu cheguei a levantar casos de vereador em Santos destinar recurso para uma ONG para atendimento clínico de pets, para uma ONG que não tinha nem sede. Então, só se fosse um atendimento espiritual para os pets. E você sabe quem foi. Ele me processou e perdeu o processo. Então, assim, é esse risco que a gente tem quando a gente não tem pessoas preparadas para aquela atividade. Você não vai colocar no seu escritório de advocacia uma pessoa para fazer gestão que não está apta para gestão. Eu não vou colocar aqui na empresa alguém que não está preparado. Eu vou procurar alguém que está no mercado para isso. Olha a reserva que a gente coloca, os recursos do nosso município que a gente coloca na mão de qualquer um. Porque é o famoso, porque é o conhecido. Não é conhecido porque fez um trabalho interessante. Conhecido porque é um nome conhecido, não sei. Porque pegou uma baleia encalhada na praia, qualquer coisa do gênero. Aí o nome teve notoriedade, e aí todo mundo conhece e vota. Então é complicado. Nós temos um cenário no Conselho Tutelar que eu digo que a nomenclatura é meio nebuloso, né? Porque a criança tem que ser blindada. E aí, às vezes, você, geralmente tem as partes envolvidas, tem que se ter um cuidado, porque pode ser da família, pode ser da escola, pode ser da sociedade. Então é um cenário muito realmente sensível, né? Então, às vezes as pessoas não têm a informação ou têm receio, às vezes, de procurar, de saber, enfim, para entender um pouquinho mais o que dá para fazer, o que pode, enfim. Então, é um tema ainda com pouca informação, infelizmente. DiCaprio, imagine você que se eu escolhesse um conselheiro tutelar como eu escolhi um vereador, e eu colocasse para cuidar de casos de estupro dentro de casa, pedofilia, um vereador que talvez tivesse esse histórico, ou alguém envolvido com narcotráfico. Como que eu vou escolher aleatoriamente uma pessoa para ser conselheiro tutelar? Com um simples voto. Por isso que todo esse processo é muito necessário. Você está fazendo algo direcionado para a criança. O que ocorre hoje que ainda dá para melhorar o Conselho Tutelar é que o Conselho Tutelar costuma surgir na ponta, quando a situação crítica já ocorreu. O que falta um pouco para os municípios é entender a importância do Conselho Tutelar no início. E junto com a escola, porque aquela criança que está sofrendo uma violência domiciliar, que está sofrendo uma pressão, trabalho infantil, exploração, está vivendo num lar desequilibrado, antes de ela aparecer cheia de hematoma ou violentada... Antes de explodir tem os sintomas. Tem as notas baixas, o sono na classe de aula, a agressividade. Então, o Conselho Tutelar linkado às escolas e pegando o início do processo e acompanhando, a gente evita aquele final. Eu cheguei a ver casos de criança com garfo atravessado na boca, que a mãe foi com raiva e atravessou o garfo na boca da GL. Mas antes disso acontecer, aquela criança já chegou com roxinho,
com o dentinho quebrado, já foi mal na escola, os pais foram chamados, os pais não apareceram. Então, cai da escada em casa térrea. Entendeu? O Conselho Tutelar tem muita importância. Agora, o que o município tem que entender é a importância do Conselho Tutelar e linkar eles com a escola desde o início, para que eles tenham, com a sensibilidade e a experiência do conselheiro tutelar, e entendam exatamente o que está ocorrendo. E se preocupe, entre na situação da família. A gente vive hoje uma época onde a estrutura familiar deixou de existir, junto com o alto índice de usuários de drogas, que é o que acaba desmantelando a nossa sociedade. E aí a gente tem crianças que são órfãos de pais vivos. E aí é onde o Estado tem que intervir. E como que o Estado vai intervir? Quando aquela criança aparece morta na banheira? Não. É quando a criança começa a dar pequenos sinais. Que ainda dá para tampar esses traumas, dá para destinar para uma outra família, dá para o Estado pegar a tutela dela, até entender o que pode ser feito. O Conselho Tutelar tem conselheiros aptos, são bem escolhidos, eles conseguem ecoar a voz do cidadão. Mas o que eu preciso, que a sociedade precisa de mais espaço e de projetos daqueles vereadores que foram eleitos sem a aptidão, para que dê espaço para esse Conselho Tutelar não só agir no município de maneira mais efetiva, mas ter uma maior abrangência. Não ficar nos conselhos esperando a criança chegar, que é um atendimento passivo, esperando a bomba vir com o resto do corpo. Ele tem que estar de maneira ativa, não passiva. Mas para isso depende do Conselho Tutelar, depende do município dar recursos para gerar mais conselheiros, eleger mais conselheiros, uma maior estrutura, uma melhor equipe, bons veículos, uma rotina de agenda junto às escolas, uma abertura junto com a Secretaria de Educação de Santos. Estou falando de Santos, mas assim, que seja espelhado por outras cidades. Isso falta um pouco. Isso é simples, é projetinho de lei. Da mesma maneira que você vai lá e pede o nome de uma rua, para agradar o amigo empresário, que quer pôr o nome do tataravô dele na rua, tem muito repórter de um jornal local aqui que faz isso, fica colocando o nome do dono do jornal, do vô do jornal, do bisavô do jornal. O mesmo trabalho que você tem para fazer isso, é para você fazer uma emenda e pedir o recurso para dar uma abrangência. Em Santos tem uma particularidade que você ainda vota em 3 candidatos, não tem a possibilidade de você escolher 3 candidatos. Agora, uma das coisas que atrapalha e confunde um pouquinho, às vezes, na hora da votação. Como não são todas as escolas disponíveis, isso também às vezes atrapalha, e aí acaba facilitando a não participação das pessoas. O cara vai lá na escola, mas não é aqui, ele vai lá, não é aqui, tem que ir lá do outro lado e tal. E aí acaba, nesse meio tempo, já perdendo um pouquinho a vontade, né? Mas vamos lá, seguindo. Dos afogados, eu tô te esperando. Vê se não